Os Miseráveis, de Victor Hugo. Tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. Sentiram nossa falta? Estamos de volta. Um oferecimento, Pícaros Sonhadores. Compartilhando histórias, de leitura e de vida. 2. Cosette. Livro 1. Waterloo. Capítulo 1. O que se vê vindo de Nivelles. No ano passado, 1861, numa linda manhã de maio, um viandante, o mesmo que lhes está contando esta história, vinha de Nivelles e se dirigia para La Hulpe. Caminhava a pé. Seguia, entre duas fileiras de árvores, uma larga estrada pavimentada, ondulando sobre colinas que surgem uma após outra, levantando o caminho e deixando-o novamente cair, à semelhança de ondas enormes. Já deixará atrás Lilóis e Bois Sr. Isaac. A oeste, ele via o campanário de Ardósia de Braine-l'Alleud, com a forma de uma taça emborcada. Acabava de passar sobre uma elevação, um bosque, e, ao longo de um atalho, ao lado de uma espécie de cavalete carcomido, com a inscrição da antiga barreira número 4, encontraram um albergue, com a seguinte inscrição na fachada: Vá aos 4 ventos. É Chabel, café caseiro. Meio quarto de légua adiante dessa estalagem, ao fundo de um pequeno vale, sob uma pequena ponte, corre um riacho que atravessa a estrada. O arvoredo, pouco espesso mas muito verde, que cobre toda uma parte do vale, espalha-se depois pelos campos, distanciando-se graciosamente, como que em desordem, na direção de Braine-l'Alleud. Havia ali, à direita, bem à beira da estrada, outro albergue, uma carroça de 4 rodas à porta, um grande feixe de varas de lúpulo, uma charrua, uma pilha de galhos secos ao lado de uma sebe, um pouco de cal a se queimar em um buraco quadrado, e uma escada encostada a um telheiro com paredes de palha trançada. Uma rapariga revolvia o terreno onde um grande cartaz amarelo, provavelmente anúncio de algum espetáculo de feira, esvoaçava ao vento. De um dos ângulos do albergue, ao lado de uma poça onde nadavam alguns patos, partia um caminho mal calçado que se perdia em meio à vegetação. O viandante seguiu-o. Depois de ter dado uns 100 passos ao longo de um muro do século XV, cuja parte superior era protegida por uma carreira de tijolos contrapostos, achou-se em frente de uma grande porta em arco, de corninas retilíneas, como exigia o grave estilo de Luís XIV, tendo aos lados 2 medalhões planos. Uma severa fachada dominava essa porta, um muro perpendicular à fachada quase a tocava, flanqueando-a num inesperado ângulo reto. No prado, diante da porta, jaziam 3 grades de arado, através das quais brotavam confusamente todas as flores de maio. A porta estava fechada por seus 2 batentes, já muito velhos, ornados com uma aldrava enferrujada. O sol estava encantador, os ramos tinham aquele doce estremecimento de maio que parece mais provir dos ninhos que do vento. Um passarinho, provavelmente apaixonado, gorjeava loucamente no alto de uma grande árvore. O viandante curvou-se e observou, na pedra à esquerda, ao pé da ombreira direita da porta, uma escavação circular bastante larga, parecida ao alvéolo de uma esfera. Nesse instante, a porta se abriu, dando passagem a uma camponesa. Ela reparou no estranho e, vendo o que ele estava observando, disse-lhe: foi uma bala francesa que fez esse buraco. E continuou: o que o senhor vê ali, mais para cima, na porta, perto daquele prego, é o buraco de uma bala de canhão que não conseguiu atravessar a madeira. Como se chama este lugar? Perguntou o estranho. Hougomont, respondeu a camponesa. O viandante levantou-se, deu alguns passos e pôs-se a olhar por cima das sebes. Percebeu no horizonte, através das árvores, uma espécie de montículo, sobre o qual havia qualquer coisa que, de longe, se assemelhava a um leão. Estava no campo de batalha de Waterloo. Capítulo 2. Hougomont. Hougomont foi o lugar fúnebre, o começo do obstáculo, a primeira resistência encontrada em Waterloo por esse grande lenhador da Europa que se chamava Napoleão, ou o primeiro nó que encontrou sob o golpe do seu machado. Era então um castelo, hoje, uma simples granja. Hougomont, para o antiquário, é Hougomons. O solar havia sido construído por Hugo, senhor de Somerel, o mesmo que dotou a 6ª capelania da abadia de Villiers.
O viandante empurrou a porta, passou sob o pórtico ao lado de uma velha caleche e entrou no pátio. A primeira coisa que lhe prendeu a atenção nesse pátio foi uma porta do século XVI, semelhante a uma arcada, pois tudo ao seu redor já se desmoronara. O aspecto monumental nasce muitas vezes da ruína. Próximo dessa arcada abre-se numa parede outra porta com ferrolhos do tempo de Henrique IV, deixando entrever as árvores de um pomar. Ao lado dessa porta, uma estrumeira, pás, enxadões, alguns carrinhos de mão, um antigo poço com cano e torniquete de ferro, um potro arisco, um peru todo estufado, uma capela com um pequeno campanário, uma pereira toda florida estendendo os ramos por sobre a capela, eis aí o terreno cuja conquista foi o sonho de Napoleão. Esse cantinho de terra, se ele o tivesse conquistado, poderia, talvez, dar-lhe a conquista do mundo inteiro. Algumas galinhas revolvem a terra com o bico. Ouve-se um latido, vê um cão enorme que mostra os dentes, substituindo os ingleses. Eles aí foram admiráveis. As 4 companhias das guardas de Cooke resistiram ali, durante 7 horas, ao ataque encarniçado do inimigo. Hougomont vista num mapa, em plano geométrico, compreendendo as construções e os muros, apresenta-se como um retângulo irregular do qual fosse cortado um ângulo. Aí é que está a porta meridional que dá para o castelo, escondido bem atrás de suas arcadas. Hougomont tem 2 entradas, a porta meridional, a mesma de que falamos acima, e a setentrional, que dá para a granja. Napoleão mandou contra Hougomont seu irmão, Jerônimo, as divisões Guilleminot, Foy e Bachelot ali se bateram, quase todo o corpo de Reille ali foi empregado e vencido, e as balas de Kellerman foram inúteis contra aquelas paredes heroicas. A brigada Balduin não foi suficiente para forçar Hougomont pelo norte, e a brigada Soye não lhe causou mais do que alguns arranhões, sem nada conseguir. As construções da granja margeiam o pátio ao lado sul. Um pedaço da porta norte, despedaçada pelos franceses, ainda está pendurado ao muro. São 4 tábuas pregadas sobre 2 travessas, nas quais ainda se podem distinguir os vestígios do ataque. A porta setentrional, arrombada pelos franceses e na qual puseram um remendo para substituir os pedaços arrancados, entreabre-se ao fundo do pátio, é quadrada, tendo a base de pedra e o restante de tijolos, fechando assim o lado norte do terreno. É uma simples porta construída para a passagem de carroças, como existem em qualquer granja, com 2 largos batentes feitos de pranchas rústicas, do outro lado estão os campos. A disputa provocada por essa passagem foi encarniçada. Por muito tempo se pôde ver, impressa em suas ombreiras, todo tipo de marcas de mãos ensanguentadas. Foi aí que Balduin foi morto. O tumulto do combate ainda perdura entre esses muros, o horror ainda é bem visível, sente-se ali a vida e a morte, tudo aconteceu ontem mesmo. Os muros agonizam, as pedras tombam, as brechas gritam, os buracos são chagas, as árvores, inclinadas e trêmulas, parecem querer fugir. Esse pátio, em 1815, tinha mais construções que atualmente, algumas, posteriormente demolidas, formavam curvas, ângulos e cotovelos. Os ingleses construíram barricadas, os franceses conseguiram entrar, mas não puderam manter-se. Ao lado da capela, uma ala do castelo, único resto do solar de Hougomont, levanta-se em ruínas, poder-se-ia dizer, com as entranhas à vista. O castelo serviu como torre, a capela, como trincheira. Ali se exterminaram mutuamente os inimigos. Os franceses, alvejados por todos os lados, por detrás dos muros, do alto dos celeiros, do fundo dos subterrâneos, de todas as janelas e respiradouros, por todas as fendas das pedras, trouxeram fachos e lançaram fogo às paredes e aos homens, a metralha teve como réplica o incêndio. Ainda se podem ver naquela galeria arruinada, através das janelas guarnecidas por grades de ferro, os quartos destruídos da parte principal do edifício, os guardas ingleses estavam sitiados naqueles cômodos, e a escada em espiral, fendida de alto a baixo, parece o interior de uma concha quebrada. A escada tem 2 lances, os ingleses, assediados e entrincheirados na parte superior, haviam destruído os degraus inferiores. São grandes lajes de pedras azuis que formam um amontoado no meio das urtigas.
Uma dúzia de degraus ainda ficou presa à parede, ou no primeiro, está impressa a imagem de um tridente. Esses degraus, inacessíveis, ainda estão firmes em seus lugares. Todo o resto se assemelhava mais a um maxilar sem dentes. Duas velhas árvores ainda lá estão, uma já morta, e a outra, com o tronco quase decepado, reverdece em abril. Desde 1815 vem crescendo através da escada. A capela foi um campo de carnificina. O interior, voltando à calma, é estranho. Depois da batalha, nunca mais se disse missa ali. Contudo, o altar ainda está lá, de madeira tosca, encostado a um fundo de pedra bruta. 4 paredes caiadas, uma porta bem em frente do altar, 2 janelinhas gradeadas, sobre a porta, um grande crucifixo de madeira, acima do crucifixo, um respiradouro tapado com um feixe de feno, em um canto, no chão, uma vidraça toda quebrada, assim está a capela. Perto do altar, pregada à parede, uma imagem talhada em madeira representando Santana, obra do século XV, e a cabeça do menino Jesus decepada por uma bala. Os franceses, por um momento senhores da capela, quando escorraçados a incendiaram. As chamas inundaram aquele tugúrio, transformando-o em fornalha, a porta e o assoalho arderam, mas o Cristo de madeira não foi queimado. O fogo roçou-lhe os pés, vendo-se apenas os tornozelos enegrecidos, e depois parou. Milagre, como dizem os habitantes da região. O menino Jesus, decapitado, não teve tanta sorte como o Cristo. As paredes estão cobertas de inscrições. Ao lado dos pés do crucifixo, lê-se este nome, Venquinês. Depois estes outros, um conde de Rio Maior. Marques Y Marquesa de Alamagro, Sabana. Há também nomes franceses com pontos de exclamação, sinais de cólera. Em 1849, tornaram a caiar essas paredes. Nelas, as nações se insultavam mutuamente. Foi na porta dessa capela que encontraram um cadáver segurando um machado. Era o cadáver do segundo tenente Legros. Ao sair da capela, vê-se, à direita, um poço. Há 2 deles em todo o pátio. Pergunta-se, por que esse poço não tem cano ou torniquete? Por que já não tiram água dele? E por que não tiram mais água? Porque está repleto de esqueletos. O último que tirou água desse poço chamava-se Guillaume Van Kylson. Era um camponês que morava em Hougomont, onde era jardineiro. No dia 18 de junho de 1815, sua família fugiu, escondendo-se nas matas. A floresta que cerca a abadia de Villiers abrigou durante muitos dias e noites aquelas infelizes populações dispersas. Ainda hoje se vêem alguns vestígios que o provam, como velhos troncos de árvores queimados, marcando os lugares daqueles pobres acampamentos dominados pelo medo, no fundo das brenhas. Guillaume Van Kylson continuou em Hougomont para guardar o castelo, e se escondeu num subterrâneo. Os ingleses o descobriram. Arrancaram-no da toca e, à força de golpes de sabre, fizeram-se servir por aquele homem aterrorizado. Tinham sede, e Guillaume deu-lhes de beber. Era daquele poço que tirava a água. Muitos ali beberam o seu último gole. O poço, onde tantos mortos mataram a sede, devia igualmente morrer. Depois da batalha, todos tiveram pressa de enterrar os cadáveres. A morte tem sua maneira própria de anuviar as vitórias, fazendo seguir-se a glória pela peste. O tifo faz parte do triunfo. O poço era fundo, fizeram dele um sepulcro. Aí foram enterrados 300 mortos, ou talvez, com muita pressa. Estariam todos mortos? A lenda diz que não. Parece que, na noite que se seguiu ao sepultamento, ainda se ouviam pedidos de socorro saindo de seu interior. Esse poço está isolado no meio do pátio, 3 paredes feitas de pedra e tijolos, dobradas como as folhas de um biombo, parecem uma pequena torre quadrada, rodeando-o por 3 lados. O 4º lado está aberto. É por aí que tiravam a água. A parede de fundo tem como que uma clarabóia tosca, talvez algum buraco produzido por granada. Essa torre tinha um teto do qual só restam as vigas que o sustinham. As barras de ferro,
que reforçam a parede à direita, têm a forma de uma cruz. Quem se inclina e olha para dentro perde os olhos em um interminável cilindro de tijolos cheio das mais profundas trevas. Tudo ao redor do poço, incluindo a base das paredes, desaparece em meio às urtigas. Esse poço não tem na frente a grande laje que lhe serve de proteção, como em todos os poços da Bélgica. A laje aí está substituída por uma prancha na qual se apoiam 5 ou 6 trincos nodosos e recurvados, semelhantes a grandes ossadas. Não tem nem balde, nem corrente, nem roldana, mas existe ainda ali uma pequena bacia de pedra que servia de desaguadouro. A água das chuvas ali se ajunta, e de quando em quando algum pássaro das florestas aí vem matar a sede e torna a levantar voo. No meio de toda essa ruína, há ainda uma casa habitada, a casa da granja. Sua porta principal dá para o pátio. Ao lado de uma bela chapa de fechadura gótica, há uma aldrava de ferro em forma de trevo fixada em sentido oblíquo. No momento em que o lugar-tenente hanoveriano, Wilda, agarrava essa aldrava para se refugiar na granja, um sapador francês cortou-lhe a mão com um golpe de machado. A família que atualmente ocupa essa casa descende do antigo jardineiro Van Kilson, há muito falecido. Uma mulher de cabelos grisalhos nos conta, eu estava lá. Tinha 3 anos. Minha irmã mais velha tinha medo e chorava. Levaram-nos para os bosques. Minha mãe carregava-me nos braços. Colavam-se os ouvidos ao chão para escutar. Eu imitava o canhão e gritava, bum! Bum! Como já dissemos, uma porta do pátio, à esquerda, dá para o pomar. Esse pomar é horrível. Está dividido em 3 partes, poderíamos até dizer em 3 atos. A primeira parte é o jardim, a segunda, o pomar, a terceira, o bosque. Essas 3 partes têm uma cerca comum, do lado da entrada, as construções do castelo e da granja, à esquerda, uma sebe, à direita, um muro de tijolos, e, ao fundo, um paredão de pedra. Primeiro se entra no jardim. É em declive, plantado de groselheiras, invadido pela vegetação silvestre e limitado por um terraço monumental de cantaria, com balaústres muito sólidos. Era um jardim senhorial construído naquele primeiro estilo francês que precedeu Le Notre, hoje só ruínas e mato. As pilastras terminam em globos que mais parecem balas de pedra. Contam-se ainda 43 balaústres em suas bases, os outros estão caídos pelo chão. Quase todos estão escalavrados pela fuzilaria. Um balaústre deslocado apoia-se sobre o parapeito como uma perna quebrada. Foi nesse jardim, situado em nível mais baixo que o pomar, que 6 atiradores do 1º Batalhão da Infantaria Ligeira, tendo aí penetrado e não podendo sair, presos e acuados como ursos em suas tocas, travaram combate com 2 companhias hanoverianas, uma das quais armada de carabinas. Os hanoverianos estavam abrigados ao longo dos balaústres e atiravam do alto. Os franceses, respondendo de baixo, 6 contra 200, intrépidos, não tendo como abrigo senão as groselheiras, levaram 1/4 de hora para morrer. Sobem-se alguns degraus e passa-se do jardim para o pomar propriamente dito. Ali, no pequeno espaço de algumas toesas quadradas, caíram mortos, em menos de 1 hora, 1.500 homens. O muro ainda parece pronto para recomeçar o combate. As 38 seteiras, abertas pelos ingleses em diversas alturas, ainda lá estão. Diante da 16ª, vêem-se 2 túmulos ingleses de granito. As seteiras situam-se todas no muro sul, porque dele é que vinha o ataque principal. Esse muro, pela parte de fora, é disfarçado por uma sebe. Os franceses chegaram pensando não encontrar mais que uma cerca viva, saltaram nem encontraram o muro, obstáculo e emboscada, com os soldados ingleses entrincheirados, as 38 seteiras fazendo fogo ao mesmo tempo, uma tempestade de balas e metralhas. Assim desapareceu a Brigada Soy. Waterloo começou aí. Todavia, eles conseguiram conquistar o pomar. Não havia escadas, mas os franceses subiram agarrando-se com as unhas aos ângulos das pedras. Combateu-se corpo a corpo sob as árvores. Toda essa relva foi regada com sangue. Um batalhão de Nassau, 700 homens, caiu ali fulminado. A parte exterior do muro,
contra o qual foram assestadas as 2 baterias de Kellerman, está toda esburacada pelas balas. Esse pomar é tão sensível às belezas de maio como qualquer outro. Tem seus botões de ouro e suas buninas, a erva é alta, pastam ali os cavalos das charruas, as cordas de crina usadas como varais atravessam o espaço entre as árvores, obrigando-nos a baixar a cabeça, e enquanto andamos, enterramos às vezes o pé em buracos de toupeiras. No meio da erva, notamos um tronco com as raízes à mostra, caído, mas ainda vivo. Ali se encostou o Major Blackman antes de expirar. Sob uma grande árvore vizinha caiu o general alemão Duplat, de uma família francesa refugiada na época da revogação do Edito de Nantes. Bem ao lado inclina-se uma velha macieira doente, mantida de pé graças a uma bandagem feita de palha e argila. Quase todas as macieiras caem de velhice. Não há uma que não tenha a sua bala. Por todo o pomar, vêem-se esqueletos de árvores mortas. Os corvos voam pelos ramos, ao fundo, há um bosque cheio de violetas. Balduin morto, foi ferido, o incêndio, o massacre, a carnagem, um regato de sangue inglês, francês e alemão furiosamente misturados, um poço atulhado de cadáveres, os regimentos de Nassau e de Brunswick destruídos, Duplat morto, Blackman morto, os guardas ingleses mutilados, 20 batalhões franceses, dos 40 componentes da divisão de Reilly, completamente dizimados, 3.000 homens, somente nas ruínas de Hougoumont, feridos, despedaçados, degolados, fuzilados, queimados, e tudo isso para que uma camponesa hoje diga a um viajante, meu senhor, dê-me 3 francos, e se quiser, eu lhe explico como é que foi a coisa em Waterloo. Capítulo 3 18 de junho de 1815. Voltemos para trás, se é esse um dos direitos do narrador, se coloquemo-nos no ano de 1815, um pouco antes da época em que começa a ação contada na primeira parte deste livro. Se não houvesse chovido na noite de 17 para 18 de junho de 1815, o futuro da Europa teria sido outro. Algumas gotas de mais ou de menos venceram Napoleão. Para que Waterloo fosse o fim de Austerlitz, a providência não precisou senão de um pouco de chuva ou uma nuvem atravessando o céu fora de época foi o suficiente para o desmoronamento de um mundo. A Batalha de Waterloo, e isso deu tempo para que Blücher chegasse, só pôde começar às 11h30 da manhã. Por quê? Porque a terra estava molhada. Foi preciso que o terreno secasse um pouco para que a artilharia pudesse fazer suas manobras. Napoleão era oficial de artilharia, o que logo se podia notar. O íntimo desse prodigioso capitão era o homem que, no seu memorando ao diretório sobre Aboukir, dizia, uma de nossas balas matou 6 homens. Todos os seus planos de batalhão são baseados no projétil. Convergir a artilharia para um determinado ponto era a chave de sua vitória. Ele tratava a estratégia do general inimigo como uma cidadela, e atacava-a até rompê-la. Avançava sobre o ponto fraco com a metralha, atava e desatava as batalhas com o tiro dos canhões. Em seu gênio havia qualquer coisa da bala de canhão. Esmagar batalhões, pulverizar regimentos, romper linhas, triturar e atacar sem descanso, tarefa confiada ao projétil. Método perigoso que, aliado ao gênio, tornou invencível durante 15 anos esse atleta do pugilato da guerra. No dia 18 de junho de 1815, contava tanto mais com a artilharia por quanto maior era o número de seus canhões. Wellington não tinha senão 159 bocas de fogo, Napoleão tinha 240. Suponham o terreno seco, a artilharia com liberdade de ação, e a batalha teria começado às 6 horas da manhã. Às 2 horas já estaria terminada e ganha, 3 horas antes da peripécia dos prussianos. Que culpa cabe a Napoleão na perda dessa batalha? O naufrágio pode ser imputado ao piloto? O evidente declínio físico de Napoleão agravava-se, nessa época, com um declínio interior? Teriam 20 anos de guerra gasto tanto a lâmina como a bainha, tanto a alma como o corpo? Ou o veterano suplantar o capitão? Em uma palavra, aquele gênio, como o acreditaram vários grandes historiadores, começava então a eclipsar-se. Tornará-se nervoso por julgar-se enfraquecido?
Começaria a oscilar com o engano de um sopro de aventura. Tornará-se coisa muito grave num general, inconsciente do perigo. Nessa classe de grandes homens materiais, que poderemos chamar de gigantes da ação, há alguma idade prevista para a miopia do gênio? A velhice não tem influência sobre os gênios do ideal. Para Dante e Michelangelo, envelhecer é engrandecer-se, para Aníbal e Bonaparte será diminuir-se? Teria Napoleão perdido o senso da vitória, ou chegado a tal ponto que não sabia mais reconhecer os escolhos, prever as armadilhas nem discernir a beira escorregadia dos abismos? Faltava-lhe o faro das catástrofes? Ele, que outrora conhecia tão bem todos os caminhos do triunfo e que, do alto de seu carro resplandecente, os mostrava com um gesto soberano, teria sentido agora o atordoamento sinistro que o fez conduzir ao fundo do precipício suas tumultuosas parelhas de legiões? Ou teria sido acometido, aos 46 anos, de uma suprema loucura? Esse auriga titânico do destino já não passaria de um simples domador de cavalos? Não pensamos assim. Seu plano de batalha era, segundo a opinião de todos, uma verdadeira obra-prima. Ir direto ao centro da linha aliada, fazer uma brecha na frente inimiga, cortá-la em dois e impelir a metade britânica para Hull e a metade prussiana para Tongres, transformar Wellington e Blucher em duas coisas insignificantes, conquistar Mont-Saint-Jean, apoderar-se de Bruxelas, jogar o alemão no Reno e o inglês no mar. Tudo isso tinha sido calculado por Napoleão para essa batalha. Vê-lo-emos mais adiante. Não é preciso dizer que não pretendemos reconstituir aqui a história de Waterloo, ou uma das cenas que deram origem ao drama que estamos narrando liga-se a essa batalha, mas ela não faz parte do tema que nos propusemos, aliás, sua história já foi narrada, e magistralmente narrada, de um ponto de vista pelo próprio Napoleão, e de outro ponto de vista por toda uma pleiade de historiadores. Quanto a nós, deixamos os historiadores à vontade, ou não somos mais que um espectador afastado, um simples caminhante da planície, um pesquisador inclinado sobre essa terra adubada com carne humana, talvez tomando simples aparências como realidades, ou não temos o direito de descrer, em nome da ciência, de um conjunto de fatos em que de certo há muita miragem, ou não temos nem a prática militar, nem a competência estratégica que autorizam um sistema, segundo a nossa opinião, uma sequência de acasos. Domina os dois capitães de Waterloo, e quando se trata de destino, esse misterioso culpado, nós julgamos como o povo, esse juiz ingênuo. Capítulo 4. Aos que querem imaginar claramente a Batalha de Waterloo, bastará deitar ao solo, em pensamento, um A maiúsculo. A perna esquerda do A é a estrada de Niveles, a perna direita é a estrada de Genappe, a corda é a depressão que vai de Oin até Braine-l'Alleud. O vértice do A, onde está Wellington, é Mont-Saint-Jean, ou a extremidade inferior esquerda é o Gaumont, onde está Reille com a companhia de Jerônimo Bonaparte, a ponta inferior direita é Belle-Alliance, onde está Napoleão. Um pouco abaixo do ponto em que a corda do A encontra e corta a perna direita está a Saint. No meio dessa corda, situa-se o ponto preciso em que se decidiu a batalha. Aí é que colocaram o leão, símbolo involuntário do supremo heroísmo da Guarda Imperial. O triângulo compreendido no vértice do A, entre as duas pernas e a corda, é o planalto do Mont-Saint-Jean. A batalha toda resumiu-se na conquista desse planalto. As alas dos dois exércitos se estendem à direita e à esquerda das duas estradas de Genappe e de Niveles, por D'Erlon à frente de Picton, e Reille à frente de Rio. Além do vértice do A, além do planalto de Mont-Saint-Jean, está a floresta de Soignes. Quanto ao planalto propriamente dito, trata-se realmente de um grande terreno ondulante, por cada dobra domina a dobra seguinte, e todas elas sobem em direção ao Mont-Saint-Jean, terminando à beira da floresta. Duas tropas inimigas sobre um campo de batalha são dois lutadores lutando corpo a corpo. Um procura derrubar o outro. Aproveitam-se de tudo, um arbusto torna-se ponto de apoio, o ângulo de uma parede é trincheira, por falta de uma casinhola de proteção, um regimento cede terreno, ou uma depressão do lugar, um atalho transversal no momento certo, um bosque ou um barranco podem prender os pés desse colosso que se chama exército, impedindo-o de recuar. Quem sai do campo está vencido. Daí a necessidade de o chefe responsável examinar o menor grupo de árvores e perscrutar o mínimo relevo.
Os dois generais haviam estudado atentamente a planície do Mont Saint-Jean, hoje chamada de Waterloo. Desde o ano precedente, Wellington, com uma sagacidade previdente, a havia examinado para o caso de uma grande batalha. Sobre esse terreno e para esse duelo, no dia 18 de junho, Wellington estava na melhor posição e Napoleão, na pior. O exército inglês estava no alto e o francês no ponto mais baixo. Esboçar aqui o aspecto de Napoleão a cavalo, empunhando sua luneta sobre a colina de Rossomme, na madrugada de 18 de junho de 1815, é desnecessário. Antes que se possa mostrá-lo, todos já o viram. Aquele perfil calmo, sob o pequeno chapéu da escola de Brienne, aquele uniforme verde de forro branco ocultando-lhe as condecorações, o colote de couro, o sobretudo escondendo as dragonas, o ângulo do cordão vermelho sob o colete, o cavalo branco com manta de veludo púrpura tendo bordados nos cantos 2 NN coroados e águias, botas de montar, meias de seda, esporas de prata, a espada de Marengo. Toda essa figura do último César ainda está nítida na imaginação, aclamada por uns, severamente encarada por outros. Essa figura permaneceu por muito tempo rodeada de intensa luz, o que contrariava certa obscuridade lendária que emana da maioria dos heróis, velando, por tempo mais ou menos longo, a verdade, mas hoje a história e a verdade andam irmanadas. Essa claridade, a história, é impiedosa, e tem isso de estranho e de divino, que, embora seja unicamente luz, e precisamente porque é luz, faz surgir aqui e ali, onde antes brilhavam raios, pontos obscuros, do mesmo homem ela faz dois fantasmas diferentes, um atacando o outro e fazendo justiça, provocando uma luta entre as trevas do déspota e o brilhantismo do general. Daí se origina um ponto de vista mais verdadeiro na apreciação dos povos. Babilônia saqueada diminui Alexandre, ou Roma acorrentada diminui César, ou Jerusalém destruída diminui Tito. A tirania persegue o tirano. É uma desgraça para um homem deixar atrás de si uma noite com as suas formas. Capítulo 5. O quid obscurum das batalhas. Todos conhecem a primeira fase desta batalha, começo turvo, incerto, hesitante, ameaçador para ambos os exércitos, mais para os ingleses que para os franceses. Havia chovido durante toda a noite, a terra fora esburacada pelo aguaceiro, a água, aqui e ali, formara poças nas depressões da planície. Como outros tantos tanques, e em alguns pontos, as rodas dos carros afundavam até a altura dos eixos, as cilhas mestras das parelhas gotejavam lama líquida, se as plantações de trigo e de centeio, calcadas por aquela balbúrdia de carros em marcha, não tivessem entulhado os sulcos e servido de leito para as rodas, qualquer movimento, principalmente nos vales. Para os lados de Papelotte, teria sido impossível. A ação começou tarde, Napoleão, como já explicamos, tinha o hábito de conservar toda a artilharia em suas mãos, como uma pistola, assestando-a ora para este, ora para aquele ponto da batalha, e quis esperar que as baterias atreladas pudessem rolar e galopar livremente, para isso seria preciso que o sol aparecesse e fizesse secar a terra. Mas o sol não apareceu. Não era mais o encontro de Austerlitz. Quando se ouviu o primeiro tiro de canhão, o general inglês Colville olhou para o relógio e constatou que eram 11 horas e 35 minutos. A luta travou-se com fúria, talvez até com mais fúria do que desejava Napoleão, no caso da ala esquerda francesa, em seu ataque ao Gaumont. Ao mesmo tempo, Napoleão atacou o centro, jogando a brigada Quiote sobre a Issainte, e nem impeliu a ala direita francesa contra a ala esquerda inglesa, entrincheirada em Papelotte. O ataque sobre o Gaumont ocultava alguma emboscada ou atrair para lá Wellington, fazê-lo voltar-se para a esquerda, tal era o plano. Esse plano teria tido êxito se as 4 companhias de guardas ingleses e os bravos belgas da divisão de Perponcher não tivessem conservado solidamente a posição, e Wellington, em vez de ter atacado com todas as suas forças, não se tivesse limitado a enviar para lá um reforço de apenas 4 outras companhias de guardas e um batalhão de Brunswick. O ataque da ala direita francesa sobre Papelotte era importante, e destruir a ala esquerda inglesa, cortar a estrada de Bruxelas, impedir a possível vinda dos prussianos, tomar Mont Saint-Jean, fazer recuar Wellington até o Gaumont e de lá até Braine-l'Alleud-Lihau, nada mais claro.
Com exceção de alguns incidentes, o ataque se efetuou como fora previsto, o Papelotte foi tomada e Ai Saint cedeu. Um pormenor que deve ser notado. Na infantaria inglesa, particularmente na brigada de Kempit, havia grande número de recrutas. Esses jovens soldados, diante de nossa temível infantaria, portaram-se valentemente, sua inexperiência saiu-se muito bem nessa prova, sobretudo fizeram um excelente trabalho de atiradores, o soldado atirador, quase que entregue a si mesmo, torna-se, por assim dizer, o seu próprio general, e esses recrutas deram mostra de alguma coisa própria da invenção e da fúria dos franceses. Essa infantaria noviça teve coragem, o que desagradou a Wellington. Depois da tomada de Ai Saint, a batalha vacilou. Há nessa jornada, do meio-dia às 4 horas da tarde, um intervalo obscuro, o meio dessa luta é indistinto e participa das sombras do combate. Fez-se um crepúsculo. Vêem-se batalhões boiando nesse nevoeiro, vertiginosa miragem. O equipamento de guerra, quase desconhecido atualmente, barretas felpudas com grandes penachos, baldriés flutuantes, correames cruzados, patronas de granadas, dolmas de ussardos, botas vermelhas, pesados siacos enfeitados de cordões, a infantaria quase negra de Brunswick, misturada à infantaria escarlate da Inglaterra, soldados ingleses tendo nas espáduas, por dragonas, grossos rolos brancos, a cavalaria ligeira de Hanover com seus capacetes de couro oblongos, recobertos de metal e encimados. Por crinas vermelhas, os escoceses de joelhos nus e saiotes xadrez, e as grandes polainas brancas de nossos granadeiros, quadros e não linhas superpostas, o que conviria a Salvator Rosa e destoaria em Gribelval. Sempre um pouco de tempestade se mistura a uma batalha. Quid obscurum, quid divinum. Cada historiador reproduz as linhas que mais o atraem de toda aquela confusão. Seja qual for a previsão dos generais, o choque de multidões armadas sempre produz incalculáveis afluxos na ação, os dois planos dos dois chefes se interpenetram e se deformam mutuamente. Esse ponto do campo de batalha consome mais combatentes que aquele outro, como o terreno mais ou menos fofo absorve mais ou menos depressa a água que recebe. É-se obrigado a empregar ali mais soldados do que se queria. São perdas imprevistas. A linha de batalha flutua e serpenteia como um fio, os sulcos de sangue escorrem ilogicamente, a primeira fila dos exércitos ondula, os regimentos, entrando ou saindo, formam cabos ou golfos, todos esses escolhos se atrapalham mutuamente, onde estava a artilharia, agora está a cavalaria, os batalhões são espirais de fumo. Ali havia alguma coisa, procura-se e já desapareceu, as clareiras se deslocam, as dobras escuras avançam e recuam, uma espécie de vento sepulcral impele, repele, infla e dispersa essas trágicas multidões. Que é uma batalha? Uma oscilação. A imobilidade de um plano matemático exprime um minuto e não uma jornada. Para pintar uma batalha são necessários pintores extraordinários que tenham o caos em seus pincéis. Rembrandt é melhor que Van der Meulen. Van der Meulen, verdadeiro ao meio-dia, mente às 3 da tarde. A geometria se engana, só a borrasca é verdadeira. É isso que dá a Folard o direito de contradizer Políbio. Acrescentemos ainda que há instantes em que a batalha degenera em combate, particulariza-se, fragmenta-se em inumeráveis fatos e detalhes que, para usarmos a expressão do próprio Napoleão, pertencem mais à biografia dos regimentos que à história do exército. O historiador, nesse caso, tem evidentemente o direito de resumir. Não pode senão esboçar os contornos principais da luta, e nenhum narrador, por mais consciencioso que seja, é capaz de fixar com absoluta realidade a forma dessa nuvem horrível que chamamos de batalha. Isso, que é verdadeiro falando-se de qualquer grande luta, é particularmente real tratando-se de Waterloo. Contudo, à tarde, em certo momento, a batalha se definiu. Capítulo 6. 4 horas da tarde. Pelas 4 horas da tarde, a situação do exército inglês era grave. O príncipe de Orange comandava o centro, Hill, a ala direita e Picton, a ala esquerda. O príncipe de Orange, desorientado e intrépido, gritava aos holandeses belgas, de Nassau. Brunswick. Sempre à frente. Hill, enfraquecido, veio pôr-se ao lado de Wellington,
Picton já estava morto. No mesmo instante em que os ingleses tomaram aos franceses a bandeira do 105º Regimento de Linha, os franceses haviam matado aos ingleses o general Picton, com uma bala que lhe atravessou o crânio. A batalha, para Wellington, tinha 2 pontos de apoio: Hougoumont e Aix-Saint. O Hougoumont ainda se sustentava, mas estava em chamas. Aix-Saint já tinha sido tomada. De todo o batalhão alemão que a defendia, apenas 42 homens ainda estavam com vida. Todos os oficiais, com exceção de 5, tinham sido mortos ou presos. 3.000 combatentes foram massacrados nessa granja. Um sargento das guardas inglesas, primeiro boxeu da Inglaterra, reputado por seus companheiros como invulnerável, aí foi morto por um pequeno tambor francês. Baring estava deslocado, Alten estava ferido. Muitas bandeiras tinham sido perdidas, sendo uma da divisão Alten e uma do batalhão de Luneburgo, conduzida por um príncipe de família de Deus. Os escoceses não existiam mais, os intrépidos dragões de Ponsonby estavam já despedaçados. Aquela valente cavalaria havia se dobrado sob a força dos lanceiros de Bru e dos couraceiros de Travers, de 1.200 cavalos, só restavam 600, ou dos 3 tenentes-coronéis, 2 jaziam por terra, por Hamilton, ferido, e Mater morto. Ponsonby caíra, cortado por 7 golpes de lança. Gordon e Marsh já haviam expirado. 2 divisões inteiras, a 5ª e a 6ª, estavam completamente destruídas. Com o Gaumont em perigo e Aix-Saint já nas mãos do inimigo, toda a batalha convergia para um ponto, o centro. Era o único nó que continuava resistindo. Wellington reforçou-o, chamando Hill, que estava em Merby Braine, e Chassé, que estava em Braine-l'Alleud. O centro do exército inglês, um tanto côncavo, muito denso e compacto, estava fortemente situado. Ocupava todo o planalto de Mont-Saint-Jean, tendo a retaguarda a aldeia e à frente o declive, então muito acentuado. Encostara-se a uma forte construção de pedra, por essa época propriedade senhorial de Nivelles, marcando a intersecção das estradas, paredes do século XVI tão bem construídas que as balas aí ricocheteavam sem conseguir penetrá-las. Em toda a volta do planalto, os ingleses haviam cortado as sebes aqui e ali, construindo trincheiras nos espinheiros, colocando a boca de um canhão entre 2 troncos e fazendo pontas nos ramos dos arbustos. Sua artilharia estava emboscada debaixo das moitas. Todo esse trabalho, digno de um cartaginês, incontestavelmente autorizado pela guerra, que admite qualquer armadilha, estava tão bem feito que Axo, enviado pelo imperador às 9 horas da manhã para fazer o reconhecimento das forças inimigas, nada conseguiu ver e voltou dizendo a Napoleão que não havia obstáculo algum, além das 2 barricadas que fechavam as estradas de Nivelles e de Genappe. Era a época em que as searas estavam altas, nas fraldas do Planalto, um batalhão da Brigada Kempit, o 95O, armado de carabinas, estava deitado no meio dos trigais. Assim, seguro e resguardado, o centro do exército anglo-holandês achava-se em muito boa posição. O único perigo dessa posição era a floresta de Soignes, então bem ao lado do campo de batalha, cortada pelos pântanos de Groenendael e de Boitsfort. Nenhum exército seria capaz de retirar-se por esse lado sem se dispersar. Se os regimentos se internassem por essa floresta teriam de se desagregar. A artilharia ver-se-ia perdida no meio dos brejos. A retirada, segundo a opinião de muitos entendidos, é verdade que contestada por outros, seria um salvice quem puder. Wellington reforçou esse centro com a brigada de Chasse, tirada da ala direita, e a de Vinck, tirada da ala esquerda, e, ainda com a divisão Clinton, deu como contrafortes e reforço aos seus ingleses, aos regimentos de Alker, à brigada de Mitchell e aos guardas de Maitland, a infantaria de Brunswick, o contingente de Nassau, os hanoverianos de Kelmansegge e os alemães de Uncteda, o que colocou sob seu comando 26 batalhões. A ala direita, como diz Charras, foi desviada para a retaguarda do centro. Uma enorme bateria estava escondida atrás de sacos de terra, justamente no lugar onde hoje se ergue o que chamamos de o Museu de Waterloo. Wellington tinha ainda, numa dobra do terreno, os dragões de Somerset com 1.400 cavalos. Era outra metade da cavalaria inglesa tão justamente célebre. Destruído Ponsonby, restava ainda Somerset.
A bateria, que, terminada, serviria de ótimo refúgio, estava colocada por detrás de um muro de jardim, bastante baixo, apressadamente coberto por uma pilha de sacos de areia e por uma grande rampa de terra. Essa obra ainda não estava terminada ou não houvera tempo suficiente para construir as paliçadas. Wellington, inquieto mas impassível, estava a cavalo, e aí ficou durante todo o dia na mesma atitude, um pouco além do velho moinho do Mont Saint-Jean, ainda existente, debaixo de um olmeiro que um inglês, depois vândalo entusiasta, comprou por 200 francos, mandou cortar e levar para sua terra. Wellington mostrou-se friamente heróico. Choviam as balas. Seu ajudante de campo, Gordon, acabava de tombar a seu lado. Lord Hill, mostrando-lhe uma granada que estourava, disse-lhe: Milord, quais são as suas instruções e que ordens nos deixa, se por acaso morrer? Façam como eu, respondeu Wellington. A Clinton, disse laconicamente: resistam até o último homem. A coisa evidentemente não ia bem. Wellington gritava a seus antigos companheiros de Talavera, de Vitória e de Salamanca: rapazes! Será possível que alguém pense em fugir? Lembrem-se da velha Inglaterra. Lá pelas 4 horas da tarde, a linha inglesa cedia. De repente, não se viu na crista do planalto senão a artilharia e os atiradores, o restante desaparecera, os regimentos, perseguidos por granadas e balas francesas, afastaram-se para a depressão que ainda hoje corta a estrada da granja de Mont Saint-Jean, ou deu-se um movimento retrógrado, ocultou-se a vanguarda do exército inglês, Wellington recuou. Começo de retirada! Exclamou Napoleão. Capítulo 7. Napoleão de bom humor. O imperador, a cavalo, embora doente e incomodado por uma enfermidade localizada, nunca esteve com tão bom humor como naquele dia. Desde a manhã que sua impenetrabilidade sorria. Naquele 18 de junho de 1815, aquela alma profunda, com sua máscara de mármore, resplandecia cegamente. O homem que em Austerlitz se mostrará carrancudo tornou-se alegre em Waterloo. Os maiores predestinados têm desses contrassensos. Nossas alegrias são simples sombras. O supremo sorriso pertence a Deus. Ridet César, Pompeius Flebis, diziam os legionários da legião Fulminatrix. Pompeu, desta vez, não devia chorar, mas César, com certeza, ria-se. Desde a vigília, à noite, à 1 hora da manhã, explorando o terreno a cavalo, sob o vento e a chuva, visitando com Bertrand as colinas vizinhas de Rossomme, satisfeito por ver a longa linha de fogo do inimigo iluminando todo o horizonte de Frischemont até Braine-l'Alleud, parecia-lhe que o destino, marcado para ele naquele dia determinado no campo de Waterloo, era exato. Parou o cavalo e ficou por algum tempo imóvel, contemplando os relâmpagos, ouvindo os trovões, e houve quem ouvisse aquele fatalista lançar na escuridão estas misteriosas palavras: estamos de acordo. Napoleão enganava-se. Já não estavam de acordo. Ele não havia repousado um instante, para ele, todos os minutos daquela noite foram marcados por uma alegria. Ele percorrera toda a linha dos postos avançados, demorando-se aqui e ali para conversar com as sentinelas. Às 2:30, perto do bosque de Hougoumont, ouviu os passos de uma coluna em marcha e acreditou por um momento na retirada de Wellington. Dissera Bertrand por essa ocasião: vê a retaguarda inglesa que levanta acampamento. Farei prisioneiros todos os 6.000 ingleses que acabaram de chegar a Ostende. Ele conversava animadamente, lá havia reencontrado seu antigo bom humor, demonstrado por ocasião do desembarque de 1 de março, quando mostrava ao Marechal Supremo camponês entusiasta do Golfo Juan, exclamando: aí está, Bertrand, o primeiro reforço. Na noite de 17 para 18 de junho, rombava de Wellington: desse inglesinho precisa de uma lição, dizia o imperador. A chuva caía ainda mais forte, e enquanto o imperador falava, ribombavam trovões. Às 3:30 da manhã, já havia perdido uma ilusão, ou alguns oficiais enviados para reconhecimento lhe anunciavam que o inimigo não arredara um passo. Nada se mexia, ou nem uma fogueira fora extinta em todo o acampamento. O exército inglês dormia. O silêncio era profundo em toda a terra, o único barulho vinha do céu.
Às 4 horas, foi-lhe trazido um camponês, capturado pelos batedores. Esse camponês havia servido de guia a uma brigada da cavalaria inglesa, provavelmente a Brigada Vivian, que ia tomar posição na aldeia de Oin, à extrema esquerda. Às 5 horas, 2 desertores belgas disseram-lhe que haviam deixado o regimento e que o exército inglês esperava pela batalha. Tanto melhor! Exclamou Napoleão. Prefiro exterminá-los a repeli-los. De manhã, no pomar que faz ângulo com o caminho de Plancenoit, desceu na lama, mandou que lhe trouxessem da granja de Rossome uma mesa e uma cadeira de campo, sentou-se, com um monte de palha por tapete, e desenrolou sobre a mesa o mapa do campo de batalha, dizendo a Soult um belo tabuleiro para uma partida. Em consequência das chuvas que caíram durante a noite, os comboios de víveres, encalhados nas estradas barrentas, não puderam chegar pela manhã, os soldados não tinham podido dormir, estavam molhados e em jejum, o que não impediu que Napoleão exclamasse alegremente a Ney: temos 90 chances em 100. Às 8 horas, trouxeram-lhe a pequena refeição da manhã para a qual havia convidado vários generais. Enquanto comia, disseram que Wellington tinha ido, na vigília anterior, a um baile em Bruxelas, na residência da duquesa de Richmond, e Soult, rude homem de guerra, com seu jeito de arcebispo, disse então: o baile é hoje. O imperador riu-se de Ney, que dizia: Wellington não há de ser tão simplório que vai esperar por vossa majestade. Aliás, esse era o seu natural. Napoleão gostava de dizer gracejos, conta-nos Fleury de Chaboulon. O fundo de seu caráter era feito de excelente bom humor, diz Gourgaud. Gostava das frases engraçadas, mais bizarras que propriamente espirituosas, diz-nos Benjamin Constant. Vale a pena que insistamos ainda sobre essas pilhérias de gigante. Foi ele mesmo que apelidou seus granadeiros de rabugentos, os grognards, costumava até beliscar-lhes a orelha e puxar-lhes os bigodes. O imperador continuamente estava a pregar-nos peças, é o que nos conta um deles. Durante o misterioso trajeto da ilha de Elba à França, no dia 27 de fevereiro, em pleno mar, tendo o brigue de guerra francês Zéphyr encontrado o brigue Hélène Constant, no qual Napoleão estava escondido, e tendo outro perguntado ao Hélène Constant notícias sobre Napoleão, o imperador, que ainda usava seu chapéu de laço branco, cor de amaranto, recamado de abelhas, adotado por ele na ilha de Elba, pegou, rindo, o megafone e respondeu pessoalmente: o imperador vai muito bem. Quem se ri da sorte é porque está familiarizado com os acontecimentos. Napoleão teve muitos acessos semelhantes de riso durante aquela refeição em Waterloo. Depois do desjejum, recolheu-se por um quarto de hora e, em seguida, 2 generais sentaram-se sobre um monte de palha, com uma pena na mão e uma folha de papel sobre os joelhos, e o imperador ditou-lhes a ordem de combate. Às 9 horas, no instante em que o exército francês, escalonado e posto em movimento em 5 colunas, se havia espalhado, as divisões em 2 linhas com a artilharia entre as brigadas e as fanfarras à frente, estremecendo os campos com o rufar dos tambores e o clangor dos clarins, possante, enorme, feliz, um mar de capacetes, com o horizonte cheio de sabres e baionetas, o imperador, comovido, exclamou 2 vezes: e magnífico! Magnífico! Das 9 horas às 10h30, todo o exército, o que parece incrível, havia tomado posição formando em 6 linhas, que desenhavam, para repetirmos a expressão do próprio imperador, a figura de 6V. Alguns instantes após a formação da frente de combate, no meio do profundo silêncio que precede tanto as tempestades como as batalhas, vendo desfilar as 2 baterias de 12, destacadas por ordem sua dos 3 corpos de Erlon, de Reille e de Lobau, e destinadas a começar a peleja atacando Mont Saint-Jean, onde está a intersecção das estradas de Nivelles e de Genappe, o imperador bateu nos ombros de Axo dizendo-lhe: ali estão 24 lindas moças, general. Certo de seu êxito, encorajou com um sorriso a companhia de sapadores do primeiro corpo, designada por ele para se entrincheirar no Monte Saint-Jean, logo que a aldeia fosse conquistada. Toda essa serenidade não foi perturbada senão por uma palavra de altiva piedade, vendo à sua esquerda, no lugar onde hoje se ergue um grande túmulo, cerrar em colunas, com seus soberbos cavalos, aqueles admiráveis escoceses, ele disse: que pena!
Depois, montou a cavalo, dirigiu-se para perto de Rossomme, escolhendo como posto de observação uma pequena colina coberta de relva, à direita da estrada de Genappe a Bruxelas, o segundo lugar em que parou durante a batalha. Seu terceiro posto de observação, às 7 horas da noite, entre Belle-Alliance e Sainte, é temível, é um outeiro bastante elevado que ainda existe, atrás do qual a guarda estava formada numa depressão da planície. Ao redor desse outeiro, as balas ricocheteavam sobre a calçada de pedra chegando até Napoleão. Como em Brienne, ele sentia sobre a cabeça o assobiar sinistro das balas e dos projéteis. Foram encontradas, quase no lugar onde pisavam as patas de seu cavalo, balas amassadas, velhas lâminas de sabres e projéteis informes, cobertos de ferrugem. Scabra rubigine. Há alguns anos, desenterraram dali uma granada ainda intacta, cuja espoleta quebrara rente à bomba. Foi nessa última parada que o imperador disse a seu guia Lacoste, camponês hostil, medroso, preso ao selim de um hussardo, assustando-se a cada barulho da metralha, e procurando esconder-se atrás de Napoleão, imbecil, mais que vergonha. Você vai deixar-se matar pelas costas. Quem escreve estas linhas também encontrou no declive arenoso desse outeiro, escondidos na areia, os restos de uma granada, carcomida pela ferrugem de 46 anos, e velhos pedaços de ferro que se desfaziam como pedaços de sabugueiro entre seus dedos. As ondulações do terreno, diversamente inclinadas, onde se realizou o encontro de Napoleão e de Wellington, não são mais, como todos devem saber, o que eram naquele 18 de junho de 1815. Aplainando esse campo fúnebre para a construção de um monumento, modificaram-lhe o relevo natural, e a história, desconcertada, não se reconhece mais. Para glorificá-la, desfiguraram-na. Wellington, 2 anos depois, revendo Waterloo, exclamou: como modificaram o meu campo de batalha! Lá, onde hoje se ergue a grande pirâmide de terra encimada pelo leão, havia uma crista que, para os lados da estrada de Niveles, se abaixava em rampa praticável, mas era quase uma escarpa para os lados da estrada de Genappe. Sua elevação pode ainda ser medida pela altura dos 2 outeiros onde estão os 2 grandes túmulos que margeiam a estrada que vai de Genappe a Bruxelas. Em um, à esquerda, está o túmulo inglês, no outro, à direita, está o túmulo alemão. Não há nenhum túmulo francês. Para a França, toda aquela planície é um sepulcro. Graças aos milhares de carroças de terra empregadas naquela elevação de 150 pés de altura e de quase meia milha de circunferência, o planalto de Mont Saint-Jean hoje é acessível por um declive bem suave. No dia da batalha, sobretudo para os lados de Sainte, o acesso era abrupto e difícil. A rampa era tão inclinada que os canhões ingleses não podiam ver a seus pés a granja situada no fundo do vale, centro do combate. No dia 18 de junho de 1815, as chuvas ainda haviam sulcado com suas águas aqueles barrancos, a lama tornava a subida ainda mais difícil, e não somente era necessário caminhar com pés e mãos, mas chegava-se até a atolar. Ao longo da crista do planalto, abria-se uma espécie de vala, impossível de ser prevista por um observador distante. Que vala era essa? Expliquemos. Braine-l'Alleud é uma aldeia da Bélgica, Oignies é outra. Essas aldeias, ambas escondidas nas dobras do terreno, estão unidas por um caminho de mais ou menos 1,5 léguas que atravessa uma planície de nível ondulado e que frequentemente entre se afunda nas colinas como um sulco, o que faz com que essa estrada, em diversos pontos, não passe de um simples barranco. Em 1815, como atualmente, essa estrada cortava a crista do Mont Saint-Jean entre os caminhos de Genappe e de Niveles, mas, hoje em dia, está no nível da planície, antigamente era um verdadeiro buraco. Tiraram-lhe os barrancos para construir a parte superior do monumento. Essa estrada era, e ainda é, na maior parte de seu percurso, uma escavação às vezes de 12 pés de profundidade, cujas margens, muito escarpadas, desmoronam aqui e ali, sobretudo no inverno, com o peso dos aguaceiros. Os acidentes aí são frequentes. Na entrada de Braine-l'Alleud, torna-se tão estreita que um transeunte foi aí esmagado por uma carroça, como prova uma cruz de pedra fincada ao lado do cemitério, onde podemos ler o nome do morto, de Monsieur Bernard de Brie, comerciante em Bruxelas, e a data do acidente, fevereiro de 1637.
O caminho era tão profundo nesse ponto do planalto de Mont Saint-Jean que um camponês, Mathieu Nicaise, foi soterrado aí por um desmoronamento do barranco, como prova outra cruz de pedra cuja parte superior desapareceu, mas cujo pedestal derribado é ainda visível entre a relva da rampa, à esquerda do trecho que fica entre a Saint e a granja de Mont Saint-Jean. Num dia de batalha, essa vala, de longe quase imperceptível, orlando a crista do Mont Saint-Jean, cavada no cume da escarpa, abismo oculto no meio de barrancos, era invisível, isto é, terrível. Capítulo 8. O imperador faz uma pergunta ao guia Lacoste. Portanto, na manhã de Waterloo, Napoleão estava contente. E tinha razão, o plano de batalha que concebera era, como já vimos, realmente admirável. Uma vez começada a batalha, suas variadas peripécias, a resistência de Hougoumont, a tenacidade de Saint, a morte de Balduin, foi posto fora de combate, a muralha inesperada onde se esfacelou a brigada de Soy, a imprudência de Guilleminot, não tendo nem bombas nem sacos para pólvora, as baterias atoladas na lama, os 15 canhões sem escolta, inutilizados por os British em uma vala, o efeito quase nulo das bombas que caíam sobre o campo inimigo, afundando-se no solo amolecido pelas chuvas, apenas provocando vulcões de lama, de modo que a metralha se transformava em respingos de água suja, a inutilidade das experiências de Piré sobre Braine-l'Alleud, toda aquela cavalaria, quase 15 esquadrões, completamente anulada, a ala direita inglesa ainda calma, a ala esquerda quase intacta, o estranho mal-entendido de Ney, formando as tropas em colunas, em vez de escaloná-las, as 4 divisões do primeiro corpo, com 27 fileiras de soldados e uma frente de 200 homens. Entregues à boca das metralhas, o terrível troar das balas sobre aquelas multidões, as colunas de ataque desunidas, a bateria das trincheiras repentinamente desmascarada pelos flancos, o Bourgeois, Donzelot e Durute em perigo, Quiote repelido, o lugar-tenente Vieux, verdadeiro Hércules saído da escola politécnica, ferido no momento em que arrombava golpes de machado a porta de Saint sob o fogo candente da barricada inglesa, interceptando a curva da estrada de Genappe a Bruxelas, a divisão Marcogna, surpreendida entre a cavalaria e a infantaria, fuzilada a queima-roupa no meio dos trigais por Best e Peck, apunhalada por Ponsonby, e sua bateria de 7 peças, atolada na lama, o príncipe de Saxe-Weimar sustentando e guardando, malgrado o conde de Erlon, Frischemont em Tissomain, as bandeiras do 105O e do 45O tomadas pelo inimigo, aquele hussardo negro, prussiano, capturado pelos batedores da coluna volante de 300 caçadores que percorriam a estrada de Wavre e Plancenoit, as coisas inquietantes ditas por esse prisioneiro, o atraso de Grouchy, os 1.500 homens mortos em menos de uma hora no pomar de Hougoumont, os 1.800 homens abatidos em menos tempo ainda ao redor de Saint, todos esses incidentes tempestuosos, passando como nuvens da batalha diante de Napoleão, e haviam apenas turvado o olhar, sem conseguirem sombrear aquela face imperial da certeza. Napoleão estava habituado a olhar a guerra fixamente, pois jamais fazia, cifra por cifra, a soma desconcertante dos detalhes, as cifras pouco o inquietavam, contanto que o total fosse este, em vitória. Embora o início fosse inquietante, ele não se alarmava, julgando-se senhor e dono do final, ele sabia esperar, supondo-se fora de questão, e tratava o destino de igual para igual. Parecia dizer à sorte, não ousarás. Feito de luz e sombra, Napoleão sentia-se protegido no bem e tolerado no mal. Tinha, ou pensava ter para si, uma conivência, quase que poderíamos dizer, uma cumplicidade com os acontecimentos, equivalente à antiga invulnerabilidade. Contudo, tendo embora em seu passado Berezina, Leipzig e Fontainebleau, parece que poderia desconfiar de Waterloo. Um misterioso enrugar de sobrancelhas tornou-se visível no fundo do céu. No momento em que Wellington se retirou, Napoleão estremeceu. Ele viu subitamente o planalto do Mont Saint-Jean desguarnecer-se e desaparecer o exército inglês, que juntava de novo as suas forças escondendo-se. O imperador levantou-se apoiando-se nos estribos. O clarão da vitória brilhou em seus olhos. Wellington acuado na floresta de Soignes e destruído seria o sepultamento definitivo da Inglaterra pela França, seria a vingança sobre Crécy, Poitiers, Malplaquet e Ramillies. O homem de Marengo rasurava a nódoa de Azincourt.
O imperador, então, meditando na peripécia terrível, examinou uma derradeira vez, com sua luneta, o campo de batalha. Sua guarda, atrás, com as armas aos pés, observava-o de baixo com uma espécie de religião. Ele pensava, examinava as vertentes, notava as rampas, perscrutava os pequenos bosques, os campos de centeio, o caminho, parecia contar todas as moitas. Observou mais demoradamente as barricadas inglesas nas duas estradas principais, dois grandes amontoados de árvores cortadas, sendo que a da estrada de Genape, acima de Aissainte, estava armada com 2 canhões, os únicos de toda a artilharia inglesa que denotavam o campo de batalha, e a da estrada de Niveles mantinha aceso o brilho das baionetas holandesas da Brigada Chassé. Notou, ao lado dessa barricada, a velha capela de São Nicolau, pintada de branco, bem no ângulo do caminho que vai a Braine-l'Alleud. Inclinou-se e falou a meia voz com o guia Lacoste. O guia fez um sinal de cabeça negativo, provavelmente de mau agouro. O imperador se aprumou na cela e se concentrou. Wellington havia recuado. Bastava terminar esse recuo por um grande massacre. Napoleão, voltando-se bruscamente, expediu um estafeta especial a Paris a fim de anunciar que a batalha estava ganha. Napoleão era um desses gênios que provocam tempestades. Acabava de encontrar o raio de que precisava. Deu ordem aos couraceiros de Milhaud para que tomassem o planalto do Mont Saint-Jean. Capítulo 9. O inesperado. Eram 3.500 soldados formados em uma frente de 1/4 de légua. Homens gigantes, montados em cavalos enormes. Ao todo, 26 esquadrões, à sua retaguarda, para reforçá-los, tinham a divisão Lefebvre des Nouettes, os 600 soldados de elite, os caçadores da guarda, 1.197 homens, e os lanceiros da guarda, em número de 880. Usavam capacetes sem crina, couraças de ferro batido, pistolas nos coldres e longos sabres. De manhã, todo o exército os havia admirado, quando, às 9 horas, ao soar dos clarins, ao som do hino Veillons ao salut de l'Empire, eles chegaram, formados em grossas colunas, com uma de suas baterias ao lado e a outra no centro, desdobrando-se em 2 linhas entre a estrada de Genape e Frischemont, tomando posição de combate naquela poderosa segunda linha, tão sabiamente composta por Napoleão, a qual, tendo à sua extrema esquerda os couraceiros de Kellerman e à sua extrema direita os couraceiros de Milhaud, possuía, por assim dizer, 2 asas de ferro. O ajudante de campo Bernard levou-lhes a ordem do imperador. Ney desembainhou a espada e pôs-se à testa de seus soldados. Os enormes esquadrões começavam a se movimentar. Então, viu-se um espetáculo terrível. Toda essa cavalaria, com os sabres em punho, estandartes e clarins ao vento, formada em coluna por divisões, desceu, num só movimento, como se fora um único homem, com a precisão de um ariete de bronze que abre uma brecha, a colina de Belle-Alliance, mergulhando na temível cova onde tantos homens já haviam tombado, desaparecendo na fumaça e, depois, saindo dessa sombra, reapareceu do outro lado do vale, sempre compacta e cerrada, subindo a galope, através da nuvem de metralha que a atravessava. A espantosa rampa de lama do planalto de Mont Saint-Jean. Subiam, graves, ameaçadores, imperturbáveis, ou nos intervalos da fuzilaria, podia-se ouvir o colossal ruído dos cascos dos cavalos. Sendo 2 divisões, eram 2 colunas, a divisão Vatier à direita, e a divisão Delord à esquerda. De longe, pareciam distanciar-se em direção à crista do planalto, 2 imensas serpentes de aço atravessando a batalha como um prodígio. Nada de semelhante pôde ser visto desde a tomada do grande forte de Moscou pela cavalaria pesada. Faltava Murat, mas Ney estava ali. Parecia que aquela massa se transformará em monstro e tinha uma única alma. Cada esquadrão ondulava e inchava como o anel de um pólipo. Podia-se vê-los através das nuvens de fumaça que se erguiam de vários lugares. Confusão de capacetes, de gritos, de sabres, saltos tempestuosos de grupos de cavalos em meio ao ruído dos canhões e das fanfarras, tumulto disciplinado e terrível, sobre tudo isso, o brilho das couraças como as escamas de uma hidra. Parecem histórias de outras épocas.
Algo semelhante a essa visão aparecia sem dúvida nas velhas epopeias órficas, falando de homens-cavalos, os lendários centauros, titãs metade homens, metade cavalos, cujo galope escalou Olimpo, horríveis, invulneráveis, sublimes, ao mesmo tempo deuses e animais. Bizarra coincidência numérica, 26 batalhões estavam à espera daqueles 26 esquadrões. Por trás da crista do Planalto, à sombra da artilharia escondida, a infantaria inglesa, formada em 13 esquadrões com 2 batalhões em cada um, e em 2 linhas, 7 na primeira, 6 na segunda, com as armas nos ombros, de joelhos, esperando pelo que viesse, continuava calma, silenciosa, imóvel. Ela não via os couraceiros nem estes a viam. Ouvia aquela maré de homens que subia. Esperava que aumentasse o barulho daqueles 3.000 cavalos, o bater alternado e simétrico dos cascos a galope, o roçar das couraças, o tinir dos sabres, e uma espécie de enorme sopro feroz. De repente, um silêncio horrível, ou depois, subitamente, uma longa fileira de braços levantados, brandindo sabres, apareceu sobre a crista, e os capacetes, os clarins e os estandartes, e 3.000 cabeças de bigodes grisalhos gritando, Viva o Imperador! Toda a cavalaria apareceu sobre o Planalto, provocando como que um tremor de terra. De súbito, coisa trágica, à esquerda dos ingleses, portanto à nossa direita, a cabeça da coluna de couraceiros empinou-se com um clamor horrível. Chegando ao ponto culminante da crista, freados em plena corrida de extermínio sobre o inimigo, os couraceiros viram abrir-se, entre eles e os ingleses, uma vala, um abismo. Era a estrada de Oin. O instante foi medonho. O barranco íngreme lá estava, inesperado, aberto a pique sob os cascos de seus cavalos, com o leito escancarado entre as 2 margens, a segunda fileira empurrou a primeira, a terceira empurrou a segunda, os cavalos empenavam, deitando-se para trás, caíam sobre as patas traseiras, escorregavam de costas, derrubando e esmagando os cavaleiros, sem meios para recuar, voando toda a coluna como um único projétil, o impulso tomado para esmagar os ingleses esmagou os franceses, nada podendo fazer. Se não entulhar aquela vala inexorável, cavalos e cavaleiros rolaram confusamente, esmagando uns aos outros, formando uma só carne naquele abismo, e, quando este já estava atulhado de homens vivos, os outros passaram por cima e foram avante. Quase 1/3 da brigada do Bois ficou sepultada ali. Então começou a perda da batalha. Uma tradição local, evidentemente exagerada, diz que 2.000 cavalos e 1.500 homens ficaram soterrados entre as margens da estrada de Oin. Essa cifra, com certeza, compreende todos os outros cadáveres que ali foram lançados no dia que se seguiu à batalha. Notemos de passagem que essa brigada do Bois, tão duramente provada, 1 hora antes, lutando sozinha, havia conquistado a bandeira do batalhão de Luneburgo. Napoleão, antes de ordenar esse ataque aos couraceiros de Milhaud, observara bem o terreno, mas não havia podido ver aquela estrada que, de longe, não produzia a mínima ruga na superfície do Planalto. Contudo, advertido, e desconfiado ao ver a capelinha branca que lhe marca o ângulo com a estrada de niveles, pensando provavelmente em algum obstáculo, fez uma pergunta ao guia Lacoste. Este responderá-lhe negativamente. Quase se poderia dizer que daquele sinal de cabeça de um simples camponês se originou toda a catástrofe recaída sobre Napoleão. Outras fatalidades ainda deviam surgir. Seria ainda possível que Napoleão ganhasse aquela batalha? Respondemos que não. Por quê? Por causa de Wellington? Por causa de Blücher? Não. Por causa de Deus. Que Bonaparte vencesse em Waterloo não era coisa cabível nas leis do século XIX. Preparava-se nova série de fatos nos quais Bonaparte não tinha nenhum papel a representar. A má vontade dos acontecimentos já se tinha anunciado havia muito. Já era tempo de o colosso tombar. O excessivo peso desse homem sobre os destinos humanos perturbava o equilíbrio. Ele, sozinho, valia mais que toda a humanidade. Essa superabundância de vitalidade humana concentrada em uma única cabeça, o mundo subindo ao cérebro de um homem, seria fatal para a civilização, se continuasse. Chegará o momento em que devia intervir a incorruptível equidade suprema.
Provavelmente, os princípios e os elementos de que dependem as gravitações regulares, tanto na ordem moral como na ordem material, já principiavam a reclamar. O sangue ainda quente, tantos cemitérios abertos, tantas mães em lágrimas, são motivos terrivelmente suficientes. Quando a terra se sente sobrecarregada, ouvem-se misteriosos gemidos saindo das sombras, ouvidos pelos abismos. Napoleão tinha sido denunciado ao infinito, e sua queda já estava decidida. Tornava-se incômodo a Deus. Waterloo não era uma batalha, era completa mudança da face do universo. Capítulo 10. O Planalto de Mont Saint-Jean. Ao mesmo tempo que surgiu aquela fenda no terreno, a bateria inglesa se desmascarava. 600 canhões e os 13 esquadrões fulminaram a queima-roupa os couraceiros. O intrépido general Delord fez a saudação militar à artilharia inglesa. Toda a artilharia volante do inimigo se juntou a galope com os esquadrões. Os couraceiros nem tiveram tempo de parar. O desastre daquela estrada cavada no solo já os havia dizimado, mas não desencorajado. Eram desses homens que, diminuídos em número, ficam mais corajosos. Somente a coluna Vatier havia sofrido o desastre, ou a coluna Delord, que Ney desviara para a esquerda, como se tivesse pressentido a emboscada, havia passado incólume. Os couraceiros precipitaram-se sobre os esquadrões ingleses. A toda a brida, de rédeas soltas, sabres nos dentes e pistolas em punho, assim foi o ataque. Há momentos nas batalhas em que a alma petrifica o homem chegando a transformar o soldado em estátua, mudando toda aquela carne em granito. Os batalhões ingleses, tão ferozmente atacados, não se moveram. Então, aconteceu algo incrível. Todas as frentes dos esquadrões inimigos foram atacadas de uma só vez. Um redemoinho frenético os envolveu, mas aquela fria infantaria continuou impassível. A primeira fila, de joelhos em terra, recebia os couraceiros na ponta das baionetas, e a segunda os fuzilava. Lá atrás desta, os canhoneiros carregavam as peças, a frente do esquadrão se abria, deixava passar uma erupção de metralha e tornava a se fechar. Os couraceiros respondiam com seus ataques. Seus cavalos enormes, empinados, pulavam as fileiras, saltavam por cima das baionetas e caíam, gigantescos, em meio àquelas 4 muralhas vivas. As balas atravessavam as couraças e os couraceiros abriam brechas nos esquadrões. Fileiras inteiras de homens desapareciam esmagadas sob o peso dos cavalos. As baionetas cravavam-se no ventre daqueles centauros. Daí a monstruosidade das feridas, talvez nunca repetida em ocasiões semelhantes. Os esquadrões, assim atacados pela cavalaria alucinada, se juntavam sempre mais, sem vacilar. Com munições quase inesgotáveis, metralhavam continuamente os atacantes. O aspecto desse combate era monstruoso. Os esquadrões não eram constituídos mais de batalhões, mas de crateras, os couraceiros não eram mais uma cavalaria, mas uma tempestade. Cada esquadrão era um vulcão batido pela tormenta, a lava debatia-se com o raio. O extremo esquadrão da direita, o mais exposto de todos, estando muito à vista, foi quase aniquilado desde os primeiros encontros. Era formado pelo 75º Regimento dos Highlanders. O tocador de gaita de foles, no centro, enquanto se exterminavam a seu redor, baixando os olhos tristes, cheios do reflexo da floresta e dos lagos, profundamente distraído, sentado sobre um tambor, com seu pibroja ao braço, tocava as áreas das montanhas distantes. Esses escoceses morriam pensando em Ben Lothian, como os gregos se lembravam de Argos. O sabre de um couraceiro, decepando o pibroja e o braço que o carregava, fez cessar o canto, matando o cantor. Os couraceiros, relativamente pouco numerosos, diminuídos pela catástrofe do barranco, tinham em sua frente quase todo o exército inglês, mas se multiplicavam, valendo cada um por 10. Entretanto, alguns batalhões hanoverianos retrocederam. Wellington percebeu e pensou em usar a cavalaria. Se naquele momento Napoleão tivesse pensado em sua infantaria, teria ganho a batalha. Esse esquecimento foi o seu grande e fatal erro. De repente, os couraceiros atacantes sentiram-se atacados. A cavalaria inglesa estava às suas costas.
Diante deles, os esquadrões, lá atrás, Somerset. Somerset eram os 1.400 guardas-dragões. Somerset tinha à sua direita Dorber, com a cavalaria ligeira alemã, e à sua esquerda Trippe, com os carabineiros belgas, os couraceiros, atacados pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, pela infantaria e pela cavalaria, tiveram de defender-se por todos os lados. Que lhes importava? Eram um turbilhão. Sua bravura tornou-se inexprimível. Além disso, tinham à sua retaguarda a artilharia incessante. Somente assim é que puderam ser feridos pelas costas. Uma de suas couraças, despedaçada na omoplata esquerda, está exposta na coleção do Museu de Waterloo. Para vencer aqueles franceses eram necessários aqueles ingleses. Não se tratava mais de uma batalha, era uma sombra, uma fúria, um vertiginoso rapto de almas e coragens, uma tempestade de espadas-raios. Em um instante os 1.400 guardas-dragões não eram mais que 800. O Fuller, seu tenente-coronel, caiu morto. Ney acudiu com os lanceiros e os caçadores de Lefebvre Desnouettes. O planalto de Mont-Saint-Jean foi tomado, perdido e retomado. Os couraceiros deixavam a cavalaria para voltar à infantaria, ou, melhor dizendo, todo aquele tropel formidável se agarrava em luta sem que ninguém se desse por vencido. Os esquadrões continuavam resistindo. Houve 12 assaltos. Ney teve 4 cavalos mortos sob si. A metade dos couraceiros jazia morta sobre o planalto. A luta se prolongou por 2 horas. O exército inglês estava profundamente abalado. Não há dúvida de que, se não tivessem sido tão diminuídos em seu primeiro ataque pelo desastre da estrada de Oin, os couraceiros teriam rompido as linhas inimigas e saído vitoriosos. Essa cavalaria extraordinária petrificou Clinton, testemunha das batalhas de Talavera e Badajoz. Wellington, com 3/4 de suas forças destruídas, admirava heroicamente, dizendo a meia voz, "Esplêndido." Os couraceiros aniquilaram 7 dos 13 esquadrões, tomaram ou inutilizaram 60 canhões e se apoderaram de 6 bandeiras, que 3 couraceiros e 3 caçadores da guarda foram levar ao imperador em frente da granja de Belle-Alainze. A situação de Wellington havia piorado. Essa estranha batalha era como que um duelo entre 2 feridos encarniçados que, cada qual de seu lado, sempre combatendo e resistindo, perdem todo o sangue. Qual dos 2 cairá primeiro? A luta no planalto continuava. Até onde chegaram os couraceiros? Ninguém poderá dizê-lo. O certo é que, no dia seguinte ao da batalha, um couraceiro e seu cavalo foram encontrados mortos no barracão destinado à pesagem dos carros no Monte Saint-Jean, exatamente no ponto em que se entrecortam e se encontram as 4 estradas de Nivelles, de Genappe, de Laúpe e de Bruxelas. Esse cavaleiro havia atravessado as linhas inglesas. Um dos homens que encontraram seu cadáver vive ainda em Monte Saint-Jean. Chama-se Delhaze. Tinha então 18 anos. Wellington sentia-se abatido. A crise estava próxima. Os couraceiros não tiveram êxito, se considerarmos que o centro de defesa não havia recuado. Todos estavam sobre o planalto, mas ninguém poderia dizer-se senhor da situação e, em suma, a maior parte pertencia ainda aos ingleses. Wellington tinha a aldeia e a planura mais elevada, Ney não passará ainda da crista e do declive. As 2 partes pareciam enraizadas naquele solo fúnebre. Mas o enfraquecimento dos ingleses era irremediável. A hemorragia daquele exército era horrível. Kempit, na ala esquerda, pedia reforços. "Não temos", respondia Wellington, "deixe-se matar." Quase no mesmo instante, coincidência singular que bem diz da prostração em que se encontravam os 2 exércitos, Ney pediu auxílio da infantaria a Napoleão, e Napoleão exclamava, "Infantaria! Onde quer que eu vá buscar? Quer que eu a fabrique?" Contudo, o exército inglês era o mais necessitado. Os arremessos furiosos daqueles grandes esquadrões de couraças de ferro e peitos de aço já haviam triturado a infantaria.
Alguns homens ao redor de uma bandeira marcavam o lugar de um regimento, ou havia batalhões comandados por simples capitães ou tenentes. A divisão Alten, já bastante maltratada em Aissaint, estava quase completamente destruída. Os intrépidos belgas e a brigada Van Cluse juncavam as plantações de centeio ao longo da estrada de Niveles. Quase nada restava daqueles granadeiros holandeses que, em 1811, engajados em nossas fileiras, combateram Wellington e, em 1815, aliados novamente aos ingleses, combatiam Napoleão. A perda de oficiais era considerável. Lord Usbridge, que na véspera havia feito enterrar a perna amputada, tinha o joelho fraturado. Se, do lado dos franceses, nessa luta dos couraceiros, Delard, Leritier, Colbert, Knop, Travers e Blancard estavam fora de combate, do lado dos ingleses, Alten estava ferido, Barney estava ferido, Delancey, Van Merlen e Umpteda estavam mortos, todo o Estado-Maior de Wellington havia sido dizimado, a Inglaterra tinha a pior parte nesse sanguinolento equilíbrio. O regimento de guardas a pé já havia perdido 5 tenentes-coronéis, 4 coronéis e 3 insígnias. O primeiro batalhão do 30 de infantaria havia perdido 24 oficiais e 112 soldados. O 79 batalhão de montanheses tinha 24 oficiais feridos, 18 oficiais mortos, 450 soldados exterminados. Os hussardos hanoverianos de Cumberland, um regimento em peso, tendo à frente o coronel Ack, o mesmo que mais tarde deveria ser julgado e destituído, fugiram diante do combate e se refugiaram na floresta de Soignes, semeando a ruína até Bruxelas. As carretas, as prolongas, a bagagem, os carros cheios de feridos, vendo que os franceses ganhavam terreno e se aproximavam da floresta, embrenhavam-se pelo mato adentro. Os holandeses, acutilados pela cavalaria francesa, davam o toque de alarme. Desde Vertcoco até Groenendael, em uma distância de quase 2 léguas na direção de Bruxelas, havia, no dizer de testemunhas ainda vivas, uma enorme quantidade de desertores. O pânico foi tamanho que alcançou o príncipe de Condé em Malines e Luís XVIII em Gand. Com exceção da fraca reserva escalonada atrás dos postos de socorro montados na granja de Mont-Saint-Jean e das brigadas Vive e Vandeleur que franqueavam a ala esquerda, Wellington não possuía mais cavalaria. Numerosas baterias jaziam quebradas. Esses fatos são constatados por Siborne, e Pringle, exagerando o desastre, chega até a dizer que o exército anglo-holandês estava reduzido a 34.000 homens. O Duque de Ferro continuava calmo, mas seus lábios empalideciam. O comissário austríaco Vincent e o comissário espanhol Alava, presentes à batalha e incorporados ao Estado-Maior inglês, achavam que o Duque já estava perdido. Às 5 horas, Wellington tirou o relógio, e ouviram-no murmurar estas palavras sombrias: "Vou Blucher, ou à noite." Foi mais ou menos nessa hora que uma linha de baionetas brilhou ao longe nas colinas que ficam para os lados de Frischemont. Esse é o maior acontecimento do drama gigantesco.